Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa. Daqui a pouco tem jogo da Série B. Nós estaremos acompanhando todos os detalhes de mais uma rodada envolvendo os 3 times gaúchos e, acima de tudo, acompanhando esse início de retorno. Internacional joga amanhã contra o Londrina, Internacional que, obviamente, precisa ganhar, conta com a presença de 40 mil torcedores amanhã no Beira-Rio, 6h30, o pai acompanhado do filho ou filho acompanhado do pai, só paga um ingresso, quer dizer, é uma promoção para levar 40 mil pessoas ao Beira-Rio. Eu falava que hoje tem jogo, daqui a pouquinho, 7h15, tem o grande Brasil de Pelotas. Grande que eu digo porque tem uma torcida entusiasmada, está em franca recuperação, tomara que consiga se firmar, porque o Brasil está naquela encruzilhada, né? Quando ganha, respira. Quando perde, vai lá para baixo, perto da zona do rebaixamento. E para ir onde está o Internacional hoje, por exemplo, também teria que ganhar 3 na sequência. O Klemer faz uma boa campanha nessa arrancada lá no Chavante. Brasil de Pelotas e Guarani, hein? 19h15, o Guarani caiu bastante, já está ali numa posição intermediária da tabela de classificação e o Brasil precisa se firmar. O Brasil já está em 7º, o Guarani, aliás, o Brasil está em 13º e o Guarani em 7º. Brasil 13º, Guarani em 7º, havendo uma vitória do Brasil de Pelotas, por exemplo, o Brasil vai a 27 e encosta nesse Guarani. O Brasil vai ficar ali pelo 10º lugar e tudo mais, o Guarani vai cair para 9º. Então é um jogo bem interessante, esse não deixa de ser jogo de 6 pontos. Depois, às 8h30, tem Vila Nova e Boa Esporte. O Vila Nova é o 3º colocado, enquanto que o Boa Esporte é o 9º colocado. Também é a mesma situação. Se o Boa ganhar, se aproxima do Vila Nova. E claro que está todo mundo secando o Vila Nova, que tem 32 pontos, e o Boa tem 28. Se o Boa ganhar, vai a 31. No entanto, o jogo é em Goiás. A tendência é que haja uma vitória do Vila Nova, que aí começa a se consolidar na ponta de cima. Se ganhar, vai a 35 e passa do Internacional. Se empatar, fica com a mesma pontuação do Colorado, que joga amanhã, 33-33 ficaria. Ou seja, começa a se definir essa ponta de cima aí para ficar com 6 ou 7 até o final peleando. O América é o primeiro, joga contra o Náutico, que é o último. Hoje teremos o confronto do primeiro contra o 20º às 8h30 da noite. O América tem 36 e o Náutico tem 14, quer dizer, o Náutico pode ganhar de todo mundo, que ninguém fica bravo aí, quem está pensando na ponta de cima. O Internacional, que não tem proposta por nenhum jogador. O time não deve ser desfalcado na janela, isso aí é bastante óbvio, poderia ter Dourado, quem sabe. O próprio Cláudio Vinck teria uma especulação de ir para a Alemanha, o empresário é o Maldaner, está renovando com o Internacional o Cláudio Vinck, até essa especulação não é tão boa para o jogador, e o Sacha, né? Mas o Sacha está aí entre altos e baixos. O Nico Lopes também poderia tem mercado, mas não se especulou em momento algum. Uma curiosidade, né? Se fala tão mal da defesa do Internacional, é a menos vazada da Série B. Sofreu 13 gols em 19 rodadas, uma média bem interessante. O Internacional tomou um pouco mais de meio gol por partida. Como se existisse meio gol, estou falando no cálculo, né? Atividade com portões fechados hoje define praticamente o time do Inter com Danilo, Vinck, Klaus, Cuesta, Wendel, Dourado, Potker, Dourado, Edenilson, D'Alessandro, Sacha, Potker, Damião. Expectativa, como eu disse, de 40 mil pessoas no Beira-Rio amanhã. Segundo o Odorico Roman, ainda Celeuma Valdir Espinosa, Espinosa negou o convite para trabalhar somente como consultor do clube. E o Renato disse 2 coisas: eu não decido nada. Obviamente que não é verdade, ele decide quase tudo no Grêmio junto com o presidente Romildo, depois é que vem os outros, Conselho de Administração e o Odorico Roman, com todo respeito, porque quando o Grêmio ficou com um auxiliar a menos, que o James Freitas foi para o Cruzeiro de Belo Horizonte, o que fez o Renato? Disse: fechem a vaga, não precisa mais ninguém, eu toco sozinho assim. E assim foi, né? O Grêmio tinha um da comissão permanente, abriu mão por uma questão do Renato Portaluppi. E o Renato disse uma outra frase: crise só se não chegarem os resultados. Vamos ver a sequência, vai falar, tomara que o Grêmio
se dê bem. Agora, diante de qualquer tropeço, parece que o Grêmio estaria produzindo essa crise, que em momento algum chegaria pela excelência do futebol que o Grêmio está apresentando. Do time titular, apenas Ramiro tem trabalhado junto com os reservas e, em princípio, o Grêmio vai com um time bem descaracterizado contra o Botafogo. O mesmo acontecendo com o Botafogo, porque agora tudo é decisão, tanto para o Grêmio quanto para o Botafogo. Os dois estão nas 3 competições, Copa do Brasil, Libertadores da América e Brasileirão, sendo que no Brasileiro o Botafogo está periclitante. Douglas faz trabalho com bola, com os reservas, mas ainda está em processo de retreinamento. Não está liberado, vai jogar apenas em setembro, em princípio, né? Neymar foi liberado, vai estrear pelo Paris Saint-Germain. Um pouco mais aqui, um ano já de Espinosa, né? Se deram conta agora que o Espinosa só serve para ser consultor e tal, como demoram para fazer observações, às vezes, em Grêmio e Internacional, para deixar barato, né, Grêmio Internacional. Uma coisa que eu até comentei hoje no preliminar, a frase do Luan não me sai da cabeça, né? Depois que eu ouvi a reprodução da entrevista, eu quero ficar no Grêmio, mas o Grêmio quer que ele saia. Se não sair até o final do mês, o Grêmio só vai poder transacioná-lo na próxima janela, e aí foi o boi com a corda, né? Porque aí ele vai ficar livre, né? Outra coisa, a respeito de declarações, o Guto Ferreira hoje saiu com uma manhã muito interessante, né, pela manhã. Repetir escalação é importante, mas não é fundamental. Como que não é fundamental? Não é fundamental quando não se pode, né? Mas é fundamental, sim. Os jogos de sábado e domingo, deixa eu ver aqui, jogos de sábado e domingo, tá aqui. Sábado, já falamos da Série B na sexta. Sábado, Série A, Atlético Goianiense e Coritiba, Vitória e Avaí. Série B, Ceará e CRB, Inter e Londrina 4h30, Paraná e ABC. Figueirense e Goiás, Figueirense, Jesus ainda chama em voz alta. E Oeste contra Paysandu. No domingo, Série A. Domingo é Série A. Série B é terça, sexta e sábado. Série A é quarta, quinta, sábado e domingo. Bom, Série A, no domingo. O jogo das 11 da manhã, São Paulo e Cruzeiro. Depois, Atlético Mineiro e Flamengo. Atlético Mineiro, que pepino, hein? Vasco e Palmeiras. Vasco também precisando se recuperar. Palmeiras, o Pau Pereira comendo. Sport e Ponte Preta. Ponte Preta caindo na tabela, empatou em casa com o Fluminense. O Sport precisando ganhar, perdeu a última para se consolidar ali entre os 6. Atlético Paranaense em franca recuperação contra o Bahia. E Botafogo e Grêmio, em princípio, ambos com reservas. Vamos falar ligeirinho aqui das séries A e B, a classificação. Na A, vamos para os 6 primeiros, tá? Embora só 4 subam. América Mineiro, 36. Internacional, 33. Vila Nova, 32. Ceará e Juventude, 31. Criciúma, 29. Lá embaixo, caindo, Luverdense, Figueirense, ABC e Náutico, escapando com a mesma pontuação do primeiro rebaixado, que é a Luverdense. Goiás, 23, Paysandu, 23, Santa Cruz, 23. Na Série A, vamos para os 8 primeiros. 6 certos, depois tem o campeão da Copa do Brasil e o campeão da Libertadores, né, sendo brasileiro. E aí poderemos ter até 8, então. Se repetir, Copa do Brasil, Libertadores, poderemos ter até 8. Então vamos aos 8 primeiros. Corinthians, 47, Grêmio, 39, Santos, 35, Palmeiras, 32, Flamengo, 29, Sport, 28, Cruzeiro, 27, e aí vem 2 com 26 na 8ª e 9ª posições. O Atlético ganha nos critérios do Fluminense, tem 26, e o Fluminense tem 26. Caindo, São Paulo já com defasagem de 19 para 22, tem 3 pontos de defasagem. São Paulo que vai colocar mais de 50 mil
pessoas nesse jogo que terá no final de semana. Deixa eu conferir, às 11 horas da manhã de domingo contra o Cruzeiro, mais de 50 mil pessoas, poderemos ter quebra de recorde. 19 tem o São Paulo, 19 tem o Vitória, Avaí tem 18, Atlético Goianense tem 12, o primeiro que escapa, Chapecoense, com 22, preocupa já a Chape. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta já com o conselheiro do Internacional, Mauri Luiz da Silva. Amanhã o Beira-Rio tem muitas promoções. E eu falei em mais de 40 mil, estava falando com o Mauri fora do ar aqui, já tem mais de 40 mil garantidos, né? Com tudo que o Inter vendeu antecipado, a história de compra um, leva dois, desde que seja sócio, pode levar um acompanhante, o sócio paga meio ingresso, mas ainda tem ingressos de cadeira central e das áreas VIP. O Internacional poderá bater um recorde de arrecadação. A maior renda do Internacional, o maior público do Internacional foi na decisão do Campeonato Gaúcho com o Novo Hamburgo. Então o Internacional poderá ter o recorde quebrado justamente contra o Londrina na primeira partida do retorno, nesse engajamento da torcida com o time. E diga-se de passagem, né? A torcida do Internacional nunca esteve ausente. Nos 10 maiores públicos da Série B, 7 vezes o Internacional teve o maior público. Ou seja, em apenas 3 das principais, não rendas, dos 3 principais públicos, o Internacional perdeu. Em 10, 7, o Internacional foi o que colocou mais público dentro do seu estádio. Antes de passar a bola para o Mauri Luiz da Silva, eu estava pensando cá com os meus botões, vindo aqui para Canoas, com aquele engarrafamento infernal, o cara fica raciocinando, pensando na vida, pensa numa tia que mora no interior, pensa, né? Dá para pensar em várias coisas. Bom, mas estava pensando que chove lá no Bento Freitas, né, Maurício? Isso, muita chuva já, desde a tarde, gramado pesado para a partida de logo mais. O Brasil que joga contra o Guarani, se ganhar vai a 27, encosta no Guarani e ajuda toda a turma de cima lá, Internacional, América, Juventude, Vila Nova, Ceará, CRB e tal. Então, o Brasil de Pelotas ganhando se ajuda e ajuda o pelotão de cima. Também está nesse pelotão aí o Criciúma, depois que virou para cima do Santa Cruz lá em Recife. Mas eu estava querendo introduzir também uma outra fala, daqui a pouco vem o Gustavo Schmitz, que é conselheiro do Grêmio e responsável pelas categorias de base. O Luan, ele traz à baila a certificação de uma tese que a gente usa quando é contra nós. Nós, Grêmio, Internacional, clubes brasileiros. Há poucos dias ainda, eu disse aqui, o Wellington Ney não quis vir para o Internacional numa troca pelo Sacha. Não quer vir, não vem. Teve outros que não quiseram vir para disputar a Série B, inclusive o João Patrício Hermann disse aqui. Alguns jogadores não quiseram jogar no Internacional. O Luan está dizendo não para o Spartak Moscou. Como é que isso repercute lá na Rússia? O mundo agora é cada vez mais globalizado, cada vez mais os clubes se informam via internet, tem tradutor automático, mete ali Luan, né, lá na Rússia, os caras já vão ler as matérias do Luan na língua que eles quiserem. Aí se diz, não, o Luan prefere jogar na Inglaterra. Não, o Luan está esperando uma proposta melhor. Como é que os russos vão reagir a tudo isso? Ou para eles, tanto faz quanto tanto fez, que são culturas diferentes. Porque se é aqui, a gente abre um berreiro. Pode ser o Pelé. Ah, não quer vir para o Rio Grande do Sul, mas então que vá para o inferno. Não vem para cá, que fique lá. Ela virou as costas quando nós precisávamos, quando nós oferecemos uma fortuna por ele e tal. É a história do bola, né? É a lei de bola. A banca paga e recebe. Bola não diz isso? Toda hora, né? Banca paga e recebe. É a lei. Né? Eu não sei como é que os russos estão interpretando lá daqui a pouco. A gente pode até pegar aí um jornal lá de Moscou e ver, com a tradução, como é que eles estão vendo isso. Porque país da Copa,
né? Capital mundial do futebol. Aí recebe um não do Luan, querendo pagar uma fortuna pro jogador e pro Grêmio. E outra coisa, né? Eu não vi ressonância ainda do que nós apontamos ontem aqui. Essa empresa K2 é uma empresa ligada ao Tubarão. E ontem o Maurício mostrou aqui o contrato social. Um dos sócios é o Júnior Chávere. E por coincidência no contrato social tem um Brown também, que eu não sei nem se é parente ou não do Rogério Brown. Depois de toda aquela conversaiada, quando estava aqui o diretor remunerado do Grêmio, puxa vida, Rui Costa. Rui Costa. É? Lembra a conversaiada aquela dos contratos e privilégio para empresários e o... Tá? Não deu tanta... Deu alguma repercussão nas redes sociais, tal, né? Alguns se arvoram a querer saber, outros já xingam o cara sem saber bolhufas. O Luan chegou no Grêmio junto com o Júnior Chávere, ou trazido pelo Júnior Chávere. Mas eu não sabia que o Júnior Chávere era sócio de uma empresa e ele tinha 10% do jogador. Estranho, né? Um funcionário. Agora dá até para fazer uma conjectura. De repente ele nem podia ficar no Grêmio. Quando o Grêmio vendesse o Luan, iam dizer, não, mas nós temos que remunerar um funcionário nosso. Como é que ia ficar isso? É meio estranho, né? Meio incongruente isso aí. Não estou falando que seja ilegal, irregular, que houve mexe, não estou falando nada. Estou falando dessas coisas que o futebol nos deixa cada vez mais estupefatos. Ontem o Marco Antônio Souza disse, por isso que eu saí de lá do conselho, por isso que não sei o quê. É que sabe que ontem eu disse aqui, a gente procura fazer um jornalismo mais amplo, até sempre uso a expressão do direito lato sensu. A gente procura fazer uma coisa mais abrangente. Fala de política, fala de movimentação de torcida, fala de movimentos políticos, fala de divergências, debate tudo e mais um pouco. E se tiver alguma coisa que venha a ferir suscetibilidades, não posso fazer nada. Outra coisa que eu estou estranhando, já vou passar para o Maurício, estou de olho aqui, estou de soslaio aqui, ver se chega o Gustavo Schmitz. Eu queria falar isso quando o Gustavo estivesse aqui, mas se precisar eu repito depois. 2 minutos. Em 2 minutos. Informações. Bom, eu vou falar depois, eu repito, de uma outra forma, até em forma de questionamento. Nada contra. Quem me acompanha sabe, eu fui um dos defensores do presidente Romildo e até projetei que ele ia ser presidente do Grêmio quando nem ele acreditava. Porque analisando as figuras, a disponibilidade, o conhecimento do COF, o jeitinho COF de ser, eu dizia, vai ser esse aqui o ungido. E dizia para ele aqui, chamava ele de presidente aqui no programa, presidente Romildo. Então, eu posso fazer esse comentário. E mesmo que não tivesse esse antecedente, essa passagem anterior, eu poderia fazer o comentário que eu vou fazer. Eu vou fazer. Porque senão eu me sinto covarde de fazer fora do microfone e não fazer no microfone. Quando o Filipão foi embora do Grêmio, o presidente disse que o Filipão não foi demitido, e não foi ele que demitiu, foi um comum acordo e ficou dito pelo não dito. Mas o Filipão me disseram que tem bronca do presidente do Grêmio. Quando o Roger saiu do Grêmio, o Roger não foi demitido, o Grêmio gostaria de tê-lo num projeto longo, mas houve desgaste e tudo mais. Também não foi o presidente que participou da demissão. Agora, o Roger que quis sair, o Roger que ele quis sair, nós queríamos que ele ficasse, por mim ele ficaria a vida inteira. Agora, sai Valdir Atahualpa Ramírez Espinosa e o presidente de novo não é tocado. Pelo contrário, o Espinosa sai elogiando o presidente e elogiando o Renato. Onde é que eu quero chegar? É habilidoso esse presidente Romildo Bolzan. Nada cola nele. Está colando nele o sucesso. Merecido. Merecido. O presidente trabalha bem, é um cara sério. Eu trouxe até o filho do presidente aqui, o Romildo Neto, que disse o que o pai prega, o pai cumpre. Não vai ser candidato, embora esteja se reunindo com os seus correligionários do PDT e organizando aí palestras e debates e perguntas e respostas, que ontem o Marco até mostrou aqui o convite aí para participar do seminário, do debate público, sei lá. Bom, também não me diz respeito. Me diz respeito que o presidente disse aqui e disse quando se elegeu, que ele ia cumprir o seu mandato. Né? Agora, eu já ouvi aqui, ali, acolá, o Gustavo Schmitz já está chegando, já vai ouvir a tese e o falatório. Né?
que se o presidente for campeão da América, ele vai largar o Grêmio. Claro que daí tem campeonato do mundo no fim do ano, pode ganhar ou não, porque aí é o Real Madrid. Bom, mas aí ele teria um salvo-conduto para concorrer ao Senado, por exemplo. Já ganhei uma Copa do Brasil, já ganhei a Libertadores, deixei o Grêmio na próxima Libertadores. Por que é que eu não posso cumprir a minha lenda pessoal? Né? Por que eu não posso seguir, o Mauri que gosta dessa expressão, minha senda de vitórias também na política. Então, sabe que essa situação é uma situação que a gente tem que respeitar. O presidente foi antes político e depois dirigente de futebol. Agora o presidente também fez uma promessa que cumpriria o seu mandato e festejou quando o mandato foi aumentado. Justamente para pacificar o clube, para organizar o clube, coisa que ele está fazendo, e muitíssimo bem. Enquanto que o Gustavo Schmidt coloca o microfone, Mauri, amanhã festerê no Beira-Rio, seja bem-vindo depois de algum tempo. Isso, eu estive aqui, Rec, boa noite aos amigos do Cadeira Cativa. Eu estive aqui exatamente quando a gente estava em campanha política, né? Eu lembro muito bem até que tu perguntasse para mim assim, o Roger pode ser o treinador se o Marcelo Medeiros vencer, e eu falei que eu penso que não é o momento do Roger ainda, o Roger vai demorar algum tempo para ser um grande treinador. É uma grande promessa. E eu lembro que tu... Sim, mas daí ele vai treinar o Barcelona. Porque não sendo um grande treinador, ele treinou o Grêmio, o Atlético Mineiro e o Flamengo queria, e ele disse não pro Flamengo. Parece que disse não, né? O Rueda não acertou ainda? Oficialmente não foi. Eu acho que o Roger seria uma mão na Rueda para o Flamengo. Por que na época eu disse? Porque tudo na vida, meu amigo Rec, é assim, pautado por uma coisa que tu tem bastante no microfone, no vídeo, mais ainda no microfone. Experiência. Experiência não tem como queimar etapas. Mas eu, se não tivesse a beleza que me carregaria. Tu tem esse handicap. A beleza é o diferencial. Tu tem essa vantagem. É um somatório. Tu tem essa vantagem. A voz, o teu talento, entra só acessório. Isso, a tua beleza que te segura. Isso. O acessório segue o principal, que é a beleza. Eu só lembrei porque naquela época eu falei, realmente, o Roger vai ser um grande treinador ainda. Mas ele está amadurecendo. A cada clube que ele vai, ele tem novas experiências e vai somando para a sua experiência como treinador. E a coisa acontece assim. Alguns estouram assim na primeira, mas são exceções para confirmar a regra. Tem que ter esse espaço de conhecer, de preferência treinar clube do interior, conhecer o que é... tá fardando num banco de madeira, essas coisas. Isso ajuda. E eu acho que o Roger realmente no futuro será um grande treinador, cobiçado inclusive pelo Internacional, que é um cidadão, antes de ser treinador, antes de ser gremista, é um grande cidadão. Sobre amanhã, meu amigo... Tem alguma notícia de última hora? Não, tu tá te coçando, se espremendo na cadeira aí? Não, é que eu fiz o exercício que você pediu do Google Tradutor com o que a Rússia está dizendo sobre o Lula. Tá. Não. Pelo seguinte... Hoje é dia de rodada, né? Isso, é claro. Ele está te sacaneando já, Maurício. Te prepara que ele vai tirar sarro de ti a noite inteira. Mas aí é o seguinte, só para situar e introduzir o Gustavo Schmidt, nós estamos falando aqui do Luan. Se fosse em relação a nós, que um jogador não quisesse vir para cá, será que não chega na Rússia também que o Luan não quer ir para lá? Porque se é vir para cá, se não quer vir para cá, a gente já dá um discurso. Não quer vir, não vem. Desdenhou do Inter, desdenhou do Grêmio, fica lá então. Será que lá eles não pensam a mesma coisa? Desculpe, Mori. Não, tranquilo. Tá bom, o Roger vai ser um grande treinador. Vai ser. E quanto ao jogo de amanhã, que foi a introdução, realmente uma casa lotada, já falassem, só as cadeiras VIPs e algumas centrais a R$60,30. Que o sócio paga 30, né? 30, E são as últimas. Quem não correr, amanhã de manhã possivelmente não deve ter mais cadeiras. E outro atrativo, não só as 3 vitórias do Inter na sequência, é o próprio Beira-Rio lotado. Sim, é uma que festa, é outra coisa. Uma coisa é baixo astral, 4h30 da tarde.
Horário bom. E outra, preserva o domingo do Dia dos Pais, né? Quer dizer, o Internacional joga no sábado, como disse o Gustavo Schmitz, ele gostaria de jogar no domingo. Mas, né? Sábado é um dia nobre. Eu só falei da sexta-feira, né? Hoje tem Na rodada, né? Na realidade, Gustavo, a única coisa boa de se estar a única coisa boa de estar na Série B é que o domingo e as quartas-feiras são os dias nobres da semana são preservados. Dá para ir no cinema e fazer churrasco. O dia da namorada e o dia da família está preservado. Só isso, o resto tudo é muito ruim. Mas alguns estavam reclamando que o Inter estava estragando o final de semana com as atuações do sábado. De sábado. Nem churrasco, os caras estavam comendo mais, os caras estavam comendo torresmo no domingo já. Daí complicava mais, daí complicava o domingo. Talvez quebrava os dentes. Daí complicava, mas também dentro desse aspecto que eu falei da experiência, depois eu até explico, isso também faz parte. Mas amanhã, amanhã vai ser o dia de jogo chamado Match Day, vai ser muito, muito interessante. Nós vamos ter show musical, a banda Ataque Colorado vai estar tocando, vamos ter brinquedo para as crianças, vamos ter várias atividades, vão ter surpresas no intervalo. Vai ser um dia realmente assim, inesquecível, que terá que se somar a uma vitória no Inter, que não acontece porque é um dia de festa. Tem que esquecer a festa, disputar palmo a palmo do campo e daí a gente chega numa vitória. Mas não tem essa história, não, vai ser uma festa, a gente vai ganhar, não. Pelo contrário, tem que fazer o que fizemos nos outros 6 jogos, sendo que saiu da curva, que foi do Vila Nova. Marcar, correr, jogar, aparecer e ir somando crédito para vencer. Que importante, cunho comunitário. Amanhã tem uma última ação de campanha do agasalho. Quem é que te lembrou há pouco aí, te mandou o recado? É o pessoal do Relacionamento Social, diretoria feminina, a Marta Lempe, que disse, Maurício, não esquece, então amanhã, ali na bandeira, vai ter um quiosque ali para receber Onde é a bandeira? Agasalho. Onde é a bandeira? A bandeira do Inter ali, do lado do Gigantinho. Não, mas eu sei, sim, tu sabe. Sim. É que esse público de amanhã, por ser um horário bom, por ter todas essas vantagens, por ter a promoção é um público dos pais. É um público diferente. Então é bom situar. Então ali do lado do Gigantinho... Isso, onde tem aquele chamada Praça da Bandeira ali, ali vai ter um quiosque para receber agasalhos, em conjunto com a prefeitura, então, para fazer essa arrecadação, essa coisa comunitária. Chegando ali pela Padre Cacique. Né? E outra coisa, que é uma idiotice, às vezes eu ouço alguns comentários, embora esse ano não tenha feito inverno, mas para pobre sempre é inverno. E muitas noites são frias. Mas para aí, tem cara que dorme Vai dormir numa casa sem calefação, né? Qualquer ventinho. Vai dormir num abrigo, né? Na calçada, para ver se essa temperatura aqui já Mas que um blusão desses no verão sirva de travesseiro. Exatamente. Não é que sirva de coberta. Né? E principalmente o viés é que é aquela peça que tu esquece de olhar no guarda-roupa, está sobrando, e independente se for de lã, se é para aquecer, vai vestir. Dá para levar uma japona azul lá também? Pode, assim, sem tom problema. mais... Não, sem problema, como diz o meu amigo Adaldir Silveira, quem é que decretou que o azul é do Grêmio? Não, o azul é do céu, o azul é do mar, o azul é uma cor bonita, inclusive vários presidentes do Inter sempre usaram camisa social azul. Claro, o Grêmio não é dono do azul, né? Isso é bem claro. Como o Inter não é dono do vermelho. Ainda não, mas a gente chega lá. Como o Inter não é dono do vermelho. Tem um blog colorado que diz: se o céu é azul, o inferno é o meu destino. Mas depois a gente fala sério, mas a gente tem que pegar esse viés aí que o Gustavo dessa. Não, mas não tem. Não tem cor, né? Para ajudar para um trabalho social. Não tem discriminação. A gente fiz em tom de brincadeira, até para motivar, eventualmente, um gremista que esteja passando no horário do jogo, enfim, que possa... Mas outra, tem muito cara com a consciência pesada. Aproveita para dar uma limpada nessa consciência. Claro. Vai levar um agasalho, já leva 3 para pagar os pecados. Mas só para aproveitar o espírito alegre assim, do programa, eu costumo dizer sempre que meus amigos gremistas, que eu tenho intimidade, claro, e mais para a audiência do REC, eu direi agora, os gremistas, meus amigos, têm só um problema, eles têm uma grande tristeza, que quando acordam de manhã,
eles lembram que só estão vivos por causa do sangue, que é vermelho. Esse programa agora é poético também. Agora, vamos escrever livro. Eu diria que até é uma apelação isso, Não, mas eu disse que seria só essa, vamos para a parte séria realmente. Rec, o time internacional... Quer dizer que o Gustavo só lembra do vermelho quando ele corta a mão, alguma coisa assim. Alguma coisa assim, né? Agora, se me permite, o tema é o internacional e eu ouso, né, aqui fazer um breve... Falamos bastante de Grêmio na abertura. Eu me sinto muito feliz e de perceber que este jogo de amanhã é um jogo de Copa do Mundo, né, que além do jogo em si... O estádio também. O estádio lotado, muita festa, muita preparação... Isso me remete aos tempos em que nós passamos por isso. E fomos flauteados, corneteados, né? E agora olha todo só dia o orgulho... tu quer descontar uma duplicata aí. E olha só o orgulho que o Internacional né, vem tendo em jogar a segundona, e eu tenho certeza que logo adiante, o ano que vem, está de volta, né? Eu não tenho dúvidas em relação a isso. Mas assim, é nada melhor do que um dia após o outro, né? Olha só, hoje o Internacional está transformando um jogo contra o Londrina, né, num jogo histórico. Vamos fazer uma conversa de boteco aqui. O que doeu mais? A flauta dos colorados dizendo que o Grêmio que caía, que time grande não caía, que o Grêmio tinha caído 2 vezes, ou o Inter esperando 23 anos para sair dos seus redutos brasileiros? Porque o Internacional ganhou o título internacional só em 2006, o Grêmio ganhou em 83, 23 anos antes. O que doeu mais? Eu acho que o que doeu... Qual é a flauta maior? Qual é a mais pesada? A maior, bom. Já voltamos. 7h35, Brasil de Pelotas e Guarani. 19 minutos do primeiro tempo, é que um jogo muito truncado até por conta do gramado, choveu a tarde inteira em Pelotas, chove fraco ainda nesse momento, mas uma partida que vai tendo algumas chances fracas ainda das duas equipes, mas muito prejudicado pelo gramado muito pesado lá no Bento Freitas. Praticamente não vão mudar de lugar se empatarem. Aliás, quem empatar de agora em diante na Série B, à exceção dos 5 primeiros, porque o Internacional, na pior das hipóteses, pode cair para a 4ª colocação. Então, à exceção dos 5 primeiros, quem empatar, a partir de agora, é ruim. Claro que os 5 primeiros será bom empatar, dependendo da circunstância, e fora de casa e contra os melhores. Também não é bom. Mas com esse resultado, o Brasil vai a 25 pontos e o Guarani vai a 29. O Guarani fica com o jogo já realizado na rodada e fica a 3 pontos da zona de classificação, porque tem os critérios e tal. 31 está classificando hoje. E o Brasil ficaria mais perto da zona de baixo, que é de 23 pontos, do que da zona de cima, que é 32, arredondando para cima. Então ficaria com 7 para cima e apenas 2 pontos para baixo. E ainda os outros times estão por jogar. Então, o Luverdense já jogou. O Náutico não tem como alcançar, mas pode ainda haver uma queda mínima que seja do Brasil de Pelotas. Então, o Brasil, para se afastar, em suma, da zona de baixo, tem que ganhar 1, 2, 3 na sequência. Senão, vai ficar até o fim nessa ronha aí. E o Juventude, para se aproximar de novo do lugar que era seu até então, chegou a ser líder várias rodadas, também vai ter que emendar 2 vitórias depois que foi derrotado pela Luverdense. Porque o ruim pro Juventude, por exemplo, é que o Juventude tem a mesma pontuação do Ceará, só que já tem uma vitória a menos. E o Ceará não jogou. E o Ceará ainda não jogou na rodada. O Ceará joga contra quem? Contra o CRB? Ceará e CRB. Pois é. É confronto direto. Em casa. O Ceará... a saber, tem 31 pontos e o CRB tem 28. O CRB teria que ganhar fora de casa, o que seria bom para o Internacional. Eu torço muito para um dos clubes do interior, se possível, os 2, mas eu acho que é muito difícil, o espaço, né, para todos. Quantos times gaúchos teremos? Do Inter, né? Eu acho que eu gostaria muito que fossem 2. Mas tudo indica que quem vai brigar é o Juventude. Tu não deixou terminar a pergunta. Quantos times gaúchos teremos na Série A?
Eu acho que 2. Eu gostaria de que fossem 2. Né? Eu gostaria que fossem 2. Os 2 clubes do interior do estado representando o Rio Grande do Sul. Não, mas e o Grêmio? Eu tô falando em subir. Né? Bom. Falando em subir. Eu falei quantos estarão na Série A. Não, o Grêmio, na minha opinião, já está. Óbvio. Já está. Bom, aí eu O Grêmio já gostaria... está na Libertadores do ano que Eu vem. gostaria que mais 2 clubes subissem, e obviamente, pela minha preferência, que fossem os 2 do interior. Mas não há espaço para eles, eles não terão campanha para isso. O Internacional deve garantir a vaga com uma certa facilidade. E o Juventude, talvez seja o gaúcho com melhores condições, mas o Juventude está na posição da tabela que eu sempre imaginei que ele estaria desde o início. Me surpreendeu a arrancada do Juventude. O Juventude, o tamanho do Juventude, tamanho de time, não de clube, não de tradição, mas de time, e ficar brigando aí entre quinto, sexto, sétimo. E daqui a pouco vai terminar na rodada. E daqui a pouco beliscando uma possibilidade de entrar no G4. A pior das hipóteses para o Juventude terminar em nono, não vai terminar. Porque tem vários confrontos diretos. Vai terminar em sexto ou sétimo. Sexto ou sétimo. Que já jogou e perdeu para o Luverdense. Os 2 próximos jogos do Juventude, para fazer essa projeção... Aliás, pararam de encher desproporcionalmente a bola do Gilmar Dalpozo. Porque o negócio era para atacar os técnicos do Inter. Não foram pegar o Dalpozo, como se o Dalpozo... Convenhamos. Ele quase tirou o lugar do Tite, né, o Dalpozo, nas primeiras rodadas aí, porque ele virou um deus. Meu Deus! Mas eu fui ver o jogo contra o Luverdense e fiquei com vergonha. Agora, por falar em treinador, né, foi mencionado aqui o Roger, né? O Roger colocou o Atlético Mineiro como o primeiro colocado dos... E ganhou dos o Mineiro do Mano. E aí, de uma hora para outra, o Atlético Mineiro está sem Roger, sem classificação na Libertadores. E daqui a pouco está sem o Micali também. Eu acho que sem Copa do Brasil também, né? Eu não sei se o Roger ia perder a classificação em casa para esse time com o nome de cigarro aí. Esse Jorge Wilstermann aí. Tenho minhas dúvidas. Na realidade, foi ruim para o Roger e foi ruim para o Atlético Mineiro. Mas aí o clima... o Roger, tomara que esteja nos assistindo, ou veja depois no Facebook, alguém conte para ele, porque eu sou amigo do Roger, ele disse que quando vir a Porto Alegre vai vir aqui no programa, não tem problema nenhum. Mas se ele tem, não é empáfia, mas alguma dificuldade de conversar um pouco mais, de ser mais expansivo, que aprenda com o futebol. Não é nem do salto. Mas se ele parecer muito intelectual... O ambiente do futebol, você tem que ter seriedade nas relações, no trato, mas você tem que descontrair um pouco, tem que ser um pouco mais extrovertido, né? Você tem que relaxar uma entrevista, você tem que criar um clima, né, descontraído. A entrevista ele ia bem. Esporte é descontração, futebol é paixão, né? Se você vai sempre estar de cara amarrada... Ou achando que sabe muito mais que os outros. Criando um ambiente pesado, por mais inteligente, estrategista, preparado que você seja. Isso tudo nós reconhecemos. Exatamente. Mas ele tem que se soltar um pouco mais. É claro. E outra coisa, quantas vezes se disse que ele tinha problema na marcação da bola aérea? O Renato precisa de 2, 3 jogos para acertar. No terceiro jogo a gente dizia, opa, já está diferente. Sem dúvida. Quer dizer, então, não é a imprensa pega no pé, a torcida pega no pé, os cartolas não gostam de mim, os caras acham que tem que ser paparicado. Não, é a observação geral. O Filipão estava grosso demais, estava autêntico demais, estava direto demais, estava emburrado demais, mas ainda assim se reconhecia que ele estava recuperando o elenco do Grêmio, mudando o elenco do Grêmio. Depois, quando o Roger assumiu e deu certo, a gente lembrou que o Marcelo Oliveira foi ele que trouxe, o Maicon foi ele que trouxe, o Pedro Rocha ele lançou lá em Passo Fundo, um jogo que eu até comentei, o Arthur foi ele que botou a primeira vez em campo, o Wallace ele lançou num Grenal, tudo, o Jeromel ele botou a jogar. O Wallace ele tem uma característica, pelo menos eu falo em relação ao Grêmio. O Wallace ele sempre foi, aliás, o Roger é um treinador muito próximo da base. Ele assistia os jogos da base, ele seguidamente estava no CT conosco, participando, muitas vezes até de treinamentos, né? Porque isso é da característica do Roger. Então, esses atletas que ele lançou foi muito fruto da observação dele. Isso é uma característica positiva. Muito positiva. Sem dúvida. É a mina de ouro. Diga, Maurício. Não, nós estávamos falando do Rueda antes. O Rueda, ele já acertou todas as bases salariais com o Flamengo e deve chegar no domingo ou segunda-feira. 2 anos ou até o final do ano que vem? Porque até o fim de 18. Então é 1 ano e meio. É 1 ano e 3 meses. O setembro, outubro, novembro.
E o ano que vem? Flamengo tá um ano e querendo- 4 meses. O Flamengo está querendo quebrar um paradigma, como diria o nosso querido Cláudio Cabral, está querendo desafiar os astros. Até hoje, nenhum estrangeiro deu certo. Como tu é ingrato com o Fossati, né? Ah, não deu certo, né? Não deu? Se der certo, ficava. Deixou se na desse semifinal. certo, ficava. Deixou na Entregou semifinal. a Libertadores de bandeja pro, porque pro perdeu, Rocha. porque Na perdeu real- o gauchão pro Silas? Não, Tu marcou ele na paleta? O Aguirre largou bem também. É que o Fossati, O Aguirre time foi bem ganhava, mas tu eras o primeiro a dizer, não sei como ganhou. Ganhava, não tinha esquema, não tinha padrão, não tinha repetição de equipe, era complicado. A gente lembra a última aparência do Inter contra o Estudiantes. Foi um dos maiores chocolates que eu vi nos últimos tempos. E o Inter encontrou um gol no final, no meio da Juliano. fumaça. Na televisão não dava nem para ver. É. Só Nem vi se vê depois que o direito. Juliano começou a vibrar. Claro, estava com o rádio ligado também. Mas, na verdade, é o seguinte. Mas não tem dado certo. Treinadores estrangeiros Acho que não o último tem foi o dado certo. Filpo Nunes. Pô, Filipe Nunes, na década de 50, Não. 60, Não, ele treinou o Palmeiras na década de 70. 70. É. Filpo Nunes. Mas imagina. Então, mas Ah, só tô- para tô Rex, só chutando. para repor uma frase do Gustavo do bloco anterior. Vamos reportar o que ele falou. Na realidade, o Internacional não tem o orgulho de jogar a Série B, como tu falaste. Nós temos Então, assim... o Gustavo, ele manuseia bem as palavras. Ele queria que tu concordasse pra virar verdade. O escritor Nós de pala- temos orgulho do que, É, do que, o pelo que escritor- passamos, pela o es- nossa história, o pelas escritor- conquistas, inclusive Série B. O escritor e palestrante aqui sou eu, mas ele está usando minhas palavras. Na realidade, o nosso Eu já tenho um orgulho carteiraço, é já. de, mesmo estando na Série B, que nunca pensamos estar, estamos desconfortáveis demais, mas o nosso orgulho é de conseguir novamente fazer aquele trinômio, estádio, time e torcida, que é muito importante, independente de onde tu vai jogar. Em todas as séries. Mas para nós não temos nenhum orgulho. Né? É muito triste e nós vamos sair logo porque isso é terrível. E não vão festejar. Quando sair da Série B, não vamos festejar com certeza. Eu não vou festejar. O Jaime de Eldorado diz, Rec, mas se o Luan não quer sair, eu creio que o jogador tem o direito de ficar no clube. Porque ninguém comunicou o menino. E aí ele falou que, quando eu disse que eu era um cara bonito, ele disse, o Rec e as suas piadas. Não. Isso aí é quase consenso, Jaime. Tu é que está com um problema aí. A questão... Na verdade, não vou festejar, vou ficar orgulhoso de ser de uma dirigente... Tu não vai se considerar tetracampeão se for campeão? Vou ficar muito tetracampeão orgulhoso brasileiro? de participar de uma gestão que trouxe o Inter para a Série A. Isso sim, esse orgulho, como diria o Samba, esse orgulho eu vou levar comigo o resto da vida. Para quem não sabe, o Mauri Luiz da Silva é secretário-geral do clube. O que faz o secretário-geral? O secretário-geral é que assim vamos trazer assim para a vida comum, né? Do comum mesmo, porque a política para mim, essa política normal é uma comum de comum, né? Seria assim o chefe da Casa Civil, vamos dizer assim, né? Que cuida das questões institucionais, né? Às vezes o pessoal pensa assim, secretário, é o secretário do presidente, não. Tem a secretária. É um chefe de gabinete, assim, do presidente. No Giovanni Luigi era o... Giovanni Luigi era o Gelson Pires. Era o Gelson Pires ou era o... Puxa vida, me deu Gelson branco Pires. agora. É o Gelson Pires. Não é ia dizer desembargador, não é desembargador? Não, assim, já tivemos grandes secretários gerais. O Bonato foi, na época, mais antiga. Depois o Carvalho Leite foi, eu acho, no tempo do ZAC ainda, desembargador Carvalho Leite, hoje é aposentado. E agora, na última gestão, teve um grande amigo, Luiz Antônio Lopes. Luiz Antônio Lopes, aí sim. Grande colorado, grande cidadão. E é uma função realmente que cuida das coisas institucionais do clube, né? As relações com os órgãos estatais, com os grupos políticos também, por que não? Todas as coisas que mexem com a instituição, o secretário-geral se preocupa com isso. E, claro, por conseguinte, redige as atas da reunião de diretoria, do conselho de gestão, né? Que é uma coisa que, esse ano, a gente está sendo muito regular.
obedecendo o novo estatuto, com reuniões regulares, conforme o estatuto, com atas aprovadas. Realmente, o Inter está muito organizado. Esse ano está servindo para o Inter se reorganizar em vários aspectos, coisas que, quando a coisa está muito complicada, tu acaba esquecendo tudo e esquece até de organizar detalhes. Nesse detalhe a gente está cuidando bem. Olha aqui, ó. Não tem flauta. O título FIFA só pertence ao Esporte Clube Internacional. O resto é etiqueta. João Pimentel de Esteio. Ele botou uma outra palavra aqui. É etiqueta do Paraguai, ele quis dizer. João Pimentel de Esteio. Mas era o que tinha na época, né? Era o título que havia. Depois a FIFA, percebendo a importância e a repercussão que havia, né, na época com essa disputa do Mundial de Clubes, ele, evidentemente, como a instituição máxima, acabou se apropriando, até porque nós sabemos que há muitos interesses, né, publicitários. A FIFA percebeu aí uma grande fonte de recursos, enfim, e, evidentemente, transformou não só o Mundial de Clubes, como várias competições organizadas por ela. Uma Copa do Mundo 2018 não é a mesma Copa do Mundo de 1950. Né? Em estrutura, em verba, né? Em público, em número de estádios, em repercussão mundial, número de espectadores. E isso vale também para o Mundial de Clubes. Evidentemente, houve um processo de evolução aí. Mas isso não nos abala absolutamente nada, né? Nós vamos buscar, nós estamos no caminho também de buscar, se for o caso, vocês não responderam. Um FIFA. Aproveitando a conversa de boteco, você conversa de boteco, né? Vocês são muito mais do que isso, de gente, mas de vez em quando isso, sexta-feira e tal, jogar conversa fora também. A flauta também é inerente, faz parte. Também é válido. Olha aqui, ó, eu fiz a pergunta antes. O que doeu mais? Ficar 23 anos esperando para ser campeão da América e do mundo? Ou só cair depois de 25 anos depois que o Grêmio tinha caído? Nessa a gente leva vantagem, né? Porque o esperar conquistar o mundo é uma expectativa, é uma euforia, tu fica esperando. Agora, cair teria que demorar, não 26, teria que demorar ad eterno. Teria que nunca ter caído, demorar 50 anos, né? Na verdade, no Grêmio, o que mais doeu foi ficar 15 anos sem título. Isso realmente marcou muito a trajetória. Título relevante. O Grêmio beliscou vários, chegou em várias finais, muito próximo de ganhar brasileiro, chegamos a vice da América, enfim, nós disputamos finais de Copa do Brasil e, por detalhes, nós acabamos perdendo a oportunidade de um título relevante. Mas por outro lado, também sempre sabendo que em algum momento o Internacional cairia. Porque era uma questão de tempo, né? O Internacional já esteve praticamente 2 vezes com o pé na cova. 3 vezes. 90, 99 e 2002. Exato. E aí na quarta veio. Então era uma questão de tempo. Então isso nunca nos preocupou, porque a gente sabia, não. Em algum momento eles caem também. Então mas olhando para enquanto o Grêmio. O Mauri ficava se balaqueando, dizendo que time grande não cai. Exato. Isso era uma questão morte anunciada. Morte anunciada, com todo o respeito. E eu não descarto que um dia, espero o Oxalá, que nunca mais é difícil. Isso passe, né, por perto do Grêmio, da Arena, enfim, do nosso clube. Mas é possível. Na fórmula atual. D20 cai em 4. Se você arranca mal, não consegue formar um bom grupo, né? Tem a infelicidade, né? Olha o São Paulo aí, o desespero que está vivendo, né? E o São Paulo, baseado no exemplo do Internacional, se mobilizou rápido, contratou jogadores de porte e mais está fazendo promoção de ingressos em cima de promoção de ingressos. E a torcida percebendo o 50 mil pessoas mobilizada em torno do clube e não tem conseguido resultado. É impressionante isso. Vai botar 50 mil contra o Cruzeiro às 11 da manhã de domingo. Não, e nós fomos jogar lá, casualmente eu estava no jogo, no Morumbi, 51 mil pessoas, uma segunda-feira à noite em São Paulo. Que loucura, né? Foi uma coisa impressionante. Para São Paulo é uma loucura. É uma loucura. Na realidade, os times, quando descem, vão para a Série B, tendem a fazer mais renda, normal. Todos fizeram isso. E o São Paulo parece que está antecipando isso, né? Ele já está se sentindo... Boa colocação. Já está se sentindo na Série B e já está realmente fazendo... Para escapar, né? Para escapar. Olha aqui, ó, Grêmio e Botafogo pela Libertadores, quarta-feira, 13 de setembro, 9h45,
lá no Newton Santos, famoso Engenhão. Jogo de volta, quarta-feira, 20 de setembro, 9h45 aqui na Arena. Os demais confrontos, São Lourenço e Lanús. São Lourenço tirou com um pauzinho, né? Ganhou nos pênaltis, assim, ó, na bacia das almas. São Lourenço e Lanús é o confronto mais forte dessa etapa, hein? Bom, o Grêmio e Botafogo também, porque tem um futebol muito bem organizado, os dois, mas o Grêmio é melhor. Lanús e São Lourenço, eu não sei quem é melhor. Não sei. Um jogo complicado. entre iguais, eu acho que entre iguais. Os dois jogos serão muito duros, né? O Botafogo está tendo a oportunidade aí de chegar, né, aonde há muitos anos não chega. Eu acho que já está no lucro, mas em todo caso, o Grêmio não. O Grêmio periga ganhar os 2 títulos, até o da Copa do Brasil e da Libertadores. Pela bola que está jogando. O Barcelona do Equador contra o Santos, dia Onde é que é 13. o primeiro jogo dessa rodada aí, dessa disputa? Barcelona do Equador. É no Equador. O Santos decide em casa. Jorge Wilstermann e River Plate, dia 14 às 9h45 da noite, o River decide contra o Jorge Wilstermann em casa. Se pegar o Grêmio, é na Arena. Sim. Porque Só na o Lanús, última rodada né? da primeira fase, o River Plate fez uma papagaiada lá e Só o entregou. Lanús levaria um jogo, Sim. né, um jogo E levaria vantagem porque teve aqueles pontos no confronto com a Chapecoense, que perdeu no campo, mas aí a Chapecoense é jogador irregular e pelo saldo ultrapassou o Em Grêmio. relação aos outros 5, né, considerando que o Grêmio passe, né, em relação aos outros 5, o Grêmio tem vantagem. São Lourenço, Lanús, O Lanús Barcelona. é o único que não. Não, São Lourenço, Barcelona, Santos, Jorge Wilstermann e River Plate. Outros 5 que eu falo é exceção do Lanús. Eu particularmente tenho... E o Barcelona do Equador, só pra gente pegar esse gancho, ele na última rodada abriu mão, ele era o líder do grupo. E utilizou alguns reservas, por isso que é segundo colocado. Ele tinha, até a última rodada, uma das melhores campanhas da primeira fase. Amanhã o Renato define o time que vai jogar contra o Botafogo, todo ele reserva. Douglas já está treinando com bola. Inter inicia o turno contra o Londrina, o time é aquele que eu referi há pouco. É o time titular do Internacional, não tem nenhuma ausência o Internacional desta feita, nenhuma mesmo, né? Nem no banco de reservas. O Internacional vai ter o Nico Lopes na reserva, o Internacional vai ter o Camilo Em na realidade, reserva. só tem 2 jogadores fora de ação, que é o Ortiz e o Fabinho. Lesão. Então, nem no banco de reservas o Inter terá desfalques. Ô, Rec, mas deixa eu Vai aproveitar- buscar a 4ª vitória consecutiva, acho que não aconteceu no ano ainda. E o presidente afirma que a renovação com o D'Alessandro ainda não está sendo discutida. Não, eu vou te fazer uma outra pergunta que me ocorreu agora. Quantos anos faz que tu não tinha a escalação do Inter, do goleiro, a ponta esquerda, na ponta da língua? Quanto tempo faz? Com o Diego nunca se teve. Não, faz muito tempo. Com o Argel se teve num determinado momento. Mas também é o seguinte, não eram acreditados alguns. Então entravam já para sair. Né? Era teste. Mas ele tentou confirmar um time titular, não conseguiu. O Celso, Falcão, o Lisca também não conseguiram. Então vamos voltar para 2014. O Abelão também não tinha um time titular. Não tinha porque tinha muitos jovens surgindo e tal em 2014. Isso é fruto do resultado. Se o Guto não tivesse tido as 3 vitórias consecutivas, certamente ele estaria mexendo no time, tentando uma série de reformulações. Sim, até tanto é que encontrar- mudou o esquema. Buscando. O resultado é o que faz. Te É dando o ovo razão. ou a galinha, né? É o ovo ou a galinha. Não, mas te dando razão, tanto que ele mudou o esquema. O gringo, que era titular, o Felipe Gutierrez, por decreto, terminou com o losango, né? Agora virou 4-1-4-1, aproveitando o melhor das características dos melhores. Porque antes se aproveitava o quê? O poder de marcação, para o D'Alessandro ter mais liberdade e 2 na frente. Que era o que se podia fazer. Era o losango com 2 na frente. Agora, com 4-1-4-1, se aproveita 1 por cada lado, Potker e Sacha, 2 no meio, o D'Alessandro um pouco mais avançado, o Edenilson fazendo vai e vem, e na frente da área, bem concebido, o Rodrigo Dourado. Que me parece que, em função das peças, este seja o melhor Inter. Até porque o Felipe Gutierrez não deu resposta. Se tivesse dado, não é ruim o outro esquema. Mas porque o D'Alessandro, bem protegido, poderia render, só que não funcionou. O Mas tem chileno um ficou detalhe, abaixo, né? tem um detalhe fundamental. E ele entrou bem no último jogo. Tem um detalhe fundamental para a mexida do esquema.
ou a entrada do centroavante referência. Isso, Também. isso, também. isso que consolidou o 4-1-4-1, sabe? Porque daí tu tem alguém de referência. Antes tu não tinha. O Nico não para na área. Não E o Brenner não impunha respeito, fazia gol. É. Mas não tinha o tamanho do Damião no sentido da carreira. Só que o Damião vai ter que confirmar, né? Porque o que ele perdeu de gols contra o Guarani, meu Deus. Fazia muito tempo que o nosso centroavante não chegava na cara do gol para perder gol. Isso me serve. Daqui a pouquinho a bola vai entrar. Então, Dizer que tu tá com a voz oficial do grupo, parece. Não, a voz da coerência, aqui, ó, quando... Tu tá muito carteirinha. Nos programas... Programas, né? Teus concorrentes, que eu fui desde o início do ano, assim, agora te queimar, não me chamou, vai ter que falar. Não tem problema. Eu sempre Tu falei... teve aqui um dia que eu não estava. Certo. Então, eu tenho falado, assim, repetição de esquema, repetição de escalação sempre que possível, e isso vai incorporar o time. E isso está incorporando o time. Isso não é ideia oficialista, não, é ideia do Mauri. Não, é que tu disse que há muito tempo um centroavante não perdia tantos gols na cara do gol. Quem sabe a última vez tenha sido o próprio Damião. Vocês que são Mas o Guto na conhecedores... entrevista Que não... bom. Eu lembro assim do grande Tele Santana. O Inter estava jogando foi 69, 70, com um grande Fluminense, o Flávio Minuano, o Flávio Bicudo era centroavante. E o Flávio perdeu um gol assim, da área pequena. E daí os repórteres, os REC da época, né, vieram assim, aí, professor Tele, o Flávio continua colorado, né, perdeu o gol na área. Eu disse, não, ali para perder tem que ser centroavante. Outro jogador não perde gol dali porque não vai estar ali. Só centroavante perde esse gol. Mas vocês que são conhecedores da história do futebol... O Tele era o técnico do Fluminense e o Flávio era o centroavante do Fluminense, só para entender. Isso. Desculpa. Não. É que nós sabemos, somos velhos, né? No sábado passado, eu cheguei em casa de um compromisso e aí eu lembrei do jogo do Inter. Pensei, eu assisto dentro do possível. E, obviamente, me interessava o jogo. E aí eu liguei e assisti um pedaço do jogo. Final, segundo tempo. E aí eu vendo aquela caricatura de time do Guarani, eu lembrei de Zenon, Zé Carlos, Renato Permucci. Careca, Bobó, né? Bozó. Capitão Careca e Bozó. Gente, E o meio-campo era eu Zé assistindo Carlos, Zenon e aquele Renato. Guarani ali me deu, sinceramente, uma tristeza de ver. Né? Mas teve um outro que tinha em 86, Marco Antônio Boiadeiro, Careca. Também. Era um baita time impressionante. também. João o Careca Paulo, continua, né? Como João Paulo na ponta esquerda. João Paulo na ponta esquerda. Foi para a seleção depois. Foi para a seleção. O estádio vazio para um jogo, o maior jogo, porque onde o Inter joga, é o maior jogo da rodada, né? É o time grande que vai visitar, enfim. E aí o estádio vazio é deprimente de ver. Deixa eu falar pro Daniel aqui, depois fala tu antes. Não, essa é uma das vantagens, assim, a série é horrível, toda essa tristeza, mas em realidade TV aberta tem todo final de semana, né? Tem jogo na TV aberta. Agora, ao contrário do que o Gustavo falou, eu vejo todos os jogos do Grêmio. E eu vi todos os jogos do Grêmio também quando esteve na Série B. Eu não vou. Eu penso que o gremista secar o Colorado. É obrigação? É uma devoção. Secar é questão de respeito com o adversário. Mas tá difícil de secar o Grêmio ultimamente. Mas tem que secar. Eu seco, tem que secar porque... Se não acaba a rivalidade, acaba tudo isso. Tem que secar. Quem não seca... só tem dois tipos aqui, não é aquele negócio quando o cara era guri. O que seca e o que diz que não seca. Agora, tem uma situação que envolve o Internacional que é diferente dos outros grandes clubes esse ano. Porque não tem um outro, como disse o Gustavo, parecido com o Internacional, todos ficam muito abaixo. O Inter vai fazer todos os sábados à tarde. Horário nobre da TV. Não, e liberou para outras emissoras de TV, aqui mesmo a Rede Pampa passa, que é a TV... A Rede TV. A Rede TV. É que a Rede TV tem os direitos da Série B, né? Sim. Ela sublicencia Não, esses direitos. mas aproveitando-se do fato de ter os direitos, está passando todos os jogos do Inter. Claro. Isso dá audiência para todo mundo, dá faturamento para todo mundo. E para o Inter é bom, né? Porque 0-0 o Brasil teve um gol anulado, mas... Bem anulado. Bem anulado. Eu cheguei a ver o replay. Diga, Gustavo.
Não, tô aqui à tua disposição. Tá, eu vou ler aqui um negócio e você vai interpretar junto comigo. Olha aqui, ó. REC. Juntando a premiação em dinheiro da conquista da Copa do Brasil e da Libertadores, gera em 4 milhões. O Grêmio tem que segurar o Luan para conquistar essas taças e premiações. E depois, sim, vender o Luan. Daniel Bergovisti, do bairro Sarandi. O problema é o seguinte, o Grêmio tem que vender agora e entregar no fim do ano. Porque se deixar para vender no fim do ano, acabou. Dia 31 de agosto agora, termina. Ou o Grêmio vende o Luan, ou ele vai cozinhar o Grêmio até o final do ano. Na verdade, assim... Ou o Grêmio vai pagar 1,5 milhão por mês para ele. Esse assunto é amplamente debatido. Eu não tenho procuração nem do presidente, nem muito menos do Odorico, mas com quem eu quase diariamente convivo. Agora há pouco saí de uma reunião lá do CT, todo o departamento de futebol, a gente estava discutindo uma série de coisas, planejando 2018 já. Porque nós temos um trabalho todo integrado no Grêmio. Hoje, base e profissional é todo ele integrado, né? E um dos assuntos, obviamente, correntes é o caso Luan. Agora, vamos lá. Essa análise, e com todo o respeito ao torcedor que fez a análise, um prêmio de 4 milhões de reais, que aparentemente é muito dinheiro, mal pagaria o salário do Luan para uma renovação. Mal pagaria o salário. O Grêmio não tem somente Luan no plantel, o Grêmio não tem só atletas compromissos só com salário. O Grêmio tem vários compromissos. E todos os outros vão se valorizar. E tem um orçamento do clube a ser cumprido até o final do ano. Esse orçamento tem, se não houver a venda de nenhum jogador, eu não sei se será o Luan, talvez até não seja o Luan, possa eventualmente haver uma outra proposta, pode até ser uma surpresa. E aí o que acontece? Nós fechando o orçamento, ok, segue o baile. Bom, o Luan, essa história de não querer jogar na Rússia, é muito falado, mas ele não disse isso assim. Ele disse que quer ficar no Grêmio. Gostaria de ficar. Agora, evidentemente que nós não podemos também ser aqui mesquinhos e imaginar que para ficar tem que renovar, tem que aumentar a multa rescisória, né? O Grêmio tem que assegurar os direitos sobre a questão dos direitos econômicos. Simplesmente ficar jogando no Grêmio, né? por um salário que não é desprezível para nenhum cidadão brasileiro, né? Sabendo que com esse discurso de apenas ficar jogando para ali na frente ser liberado de graça, né? Isso não interessa ao clube como instituição. Então é possível que o Grêmio tenha que abrir mão do Luan agora para não ter um prejuízo maior lá na frente. Gustavo, é provável que você até não tenha muitos detalhes dessa pergunta que eu vou te fazer para dar uma resposta mais embasada. Eu sei que isso aí quem cuida mais é o jurídico, quem cuida mais é o presidente, quem cuida mais são os representantes do atleta e tudo mais. Mas, tá, o homem do arroz, 10%, ok. O Grêmio, 70%, tá? 80%. Os outros 10% do Jair Peixoto. Do empresário. O empresário que ganhou aí nas negociações, nas renovações, ficou com 10% quando podia ter. Isso agora, é bastante comum, né? Era comum isso. Agora, a empresa K2, que é proprietária do Tubarão, é que chama a atenção. Na verdade, porque um dos sócios é o Júnior Chávari. Não, ele é um executivo do Não, K2. aparece como sócio da empresa, da K2. Não é a informação que eu recebi. Porque nós olhamos ontem aqui a empresa. Não é a informação que eu tenho. Eu tenho a informação de que ele é funcionário. É um fundo que investe em futebol, que o majoritário do fundo é um empresário chinês, oriental, enfim, coreano, mas me falaram em chinês. E eu fiz essa pergunta. Qual é a participação do Júnior Chávari nisso? E a resposta que eu recebi... de uma pessoa que eu não tenho por que duvidar, porque afinal de contas você comanda o futebol do Grêmio, me disse com todas as letras, Júnior Chávari é um executivo do grupo e representa o grupo aqui, que por sua vez, entre aspas, arrendou, comprou, alugou o Tubarão, uma parceria para gerir a partir do Tubarão futebol, revelar atletas, e chama a atenção que ele era funcionário do Grêmio. Se ele tiver participação no passe do Luan, e a situação... ou a empresa, ou se ele é um dos sócios da empresa... Não, é isso que... Isso chama atenção. Chama atenção, sim. Chama atenção. Evidente que chama atenção. E a situação envolvendo a K2 Soccer SA que nós... Quantas empresas tem essa K2 aí? Eu busco a informação, mas eram 14 empresas, 12 em São Paulo, 14 empresas, 12 em Santa Catarina, uma em São Paulo e uma aqui em Porto Alegre. Empresas... Do grupo.
com o mesmo sócio, com o chinês como sócio. Ok, é que são pequenas empresas, né, que viram conglomerado, entre Uma aspas. vende ovo, né? outra vende jogador. Exato. Mas nesse caso, a K2 Soccer SA, ela foi aberta no dia 11 de abril de 2013. O ano que chegou no Grêmio o Júnior Chávere. E o Luan também. E o quadro social, segundo o site da Receita Federal, é desta data. No qual estão, e isso é uma informação pública, qualquer um pode acessar o site da Receita e obter, Luiz Henrique Martins Ribeiro, Ung Zo Kim, que deve ser o investidor do exterior, José Domingos Chávari Júnior e Juliano Brown Dipp. Estes são os 4 sócios. O Ung Zo Kim é o presidente. Tem um sobrenome polêmico, esse Brown também é polêmico. O Ung Zo Kim é o presidente da empresa e os 3 demais são diretores, segundo a qualificação do site da Receita Mas de repente Federal. entrou nessa sociedade. O que acontece? Só que se ela foi fundada em 2013... Ela foi fundada em 2013 e não ocorreu nenhuma alteração do seu quadro societário desde então. Esse é o quadro societário desde a fundação. É muito comum hoje, e aqui não estou fazendo defesa absolutamente, mas é muito comum uma empresa hoje, principalmente nesse ramo, né, você ter minoritários que, em vez de caracterizar aquela história de ser empregado, vínculo trabalhista e tudo mais, eles acabam dando participação minoritária para que afaste o risco do vínculo trabalhista. É uma possibilidade. Agora, me surpreende, eu quero dizer publicamente aqui, me surpreende essa informação de que Júnior Chávari está gerindo ou é sócio, mesmo que minoritário, de uma transação na qual ele foi um dos responsáveis por ter revelado este atleta no clube, né, que promoveu a vinda dele, e diga-se de passagem, com muito sucesso, mas muito me surpreende se, de fato, ele tem participação ou está por trás dessa negociação. Olha aqui, ó, tem mais um outro recado aqui que era para ti. Eu não vou entrar muito no detalhe, porque a gente não tem muito o que falar mais do que isso. Eu só estou surpreso porque ninguém mais aborda. Só nós aqui, já estamos há 2 dias abordando e tal, e fica no Facebook, circula. Eu perguntei nas redes sociais, o que o Tubarão tem a ver com o Luan? Aí essa K2 tem 10% e é o mesmo dono do Tubarão? Me lembra muito daquela época que todo mundo tinha um pedaço do Ronaldinho. O Salvador tinha um pedaço, o Gerdau tinha um pedaço, né? Bom. Aliás, sobre o Luan, que a gente falou antes, eu fiz a tradução de um site russo, enfim, sobre toda aquela questão. E a menção que se faz em uma longa matéria sobre o Luan, com gols da carreira dele, em uma das fotos, na legenda da foto, dizem o seguinte, os russos do site Sport Express. Às vezes, os meios de comunicação e os agentes de Luan se contradizem com relação a se ele quer, se não quer, se vai, se não vai. Não, mas não é isso. O Grêmio está... É a única questão que O Grêmio está envolve. preocupado em não estar. Porque nunca o Luan esteve tão valorizado. Jogando uma bola redondíssima. Convocado para a seleção. Tido e havido, e por merecimento, como o melhor jogador do Brasil no momento. Toda vez nas entrevistas o Renato fala isso. Aí vem jogando muito, né? Vem uma sequência de jogos ainda dentro de agosto, que ele poderá mostrar futebol ainda maior do que já vem jogando, mais animado ainda, porque ele sabe que todo mundo o quer. O Tite quer, o Grêmio quer, o Spartak quer, a Inter de Milão quer, o Sampdoria quer. Esse site aí fala no Atlético de Madrid, né? Hoje se falou num outro time também. Mas o problema é o dia 31 de agosto. Então o Grêmio está tranquilo, mas, puxa vida, olha o próximo final de semana, já é quase dia 20. Aí começa o pavor. E ele vai dando essas entrevistinhas como deu ontem. Não diz nada. Se eu fosse um clube grande do exterior, quisesse comprar o Luan, diante do quadro que se colocou nesse momento, inclusive com essa entrevista do Luan, eu pararia de negociar com o Grêmio. Eu ia dar um mega salário para o Luan, acertar com ele e depois negociar com o Grêmio. Porque, claro... Pode ter ele daqui a um ano. O Luan está pensando nos 20 milhões que ele vai ter pelo passe. É lógico. Sim, ele vai ficar com todo o dinheiro. E outros jogadores fizeram isso. E com mais valorização, porque ele está em crescimento, sabe? E outra coisa... Eu vejo um problema para o Grêmio. O Grêmio, por exemplo, não pode fazer o que o Inter fez com o Pato. Não pode punir o próprio clube.
O Inter fez com o tirando o próprio Pato... William agora. É, O próprio William agora, o Inter tá. tirando o Pato não tirou de nada. Era um ele campeonato tá. brasileiro que ele não ia ganhar. O Grêmio tirando agora... O Grêmio tem 3 títulos pode para fazer. disputar. É uma situação bem complicada. Na verdade, tem 4. Eu não estou nem considerando o brasileiro. Mas 3 pode perfeitamente buscar. Aliás, Rec, falando ainda do Luan, a informação que o Wagner Martins reforçou há pouco no Fox Sports é de que o Sampdoria teria concordado com os termos da contraproposta do Grêmio. Receberia o jogador em janeiro, pagaria cerca de 18, Bom, aí 19 é o milhões ideal. de euros e faria a aquisição do A jogador. questão toda passa, não passa... Não passa mais pelo Grêmio, depende É dele. importante os senhores e os nossos ouvintes saberem que não passa muito pelo Grêmio isso. As condições para o Grêmio já haviam sido contempladas, tanto no Spartak, estava muito próximo da Sampdoria, e com possibilidade de um outro grande clube vir Tem que também. acalmar a voracidade da grana. A questão toda é que tem que haver a concordância, né, em querer realmente ir embora, aceitar a proposta, e sabe-se lá o que mais tem por trás disso tudo, que olha a orientação que esse atleta está recebendo, se é uma orientação preocupada com a carreira dele ou é uma orientação preocupada só com a grana, né? Então, isso também tem importância. Me parece que isso não tem afetado E tem o Luan o poder dentro de do campo. influência do procurador. Não tem afetado o desempenho do Luan. Tanto que no jogo de quarta-feira, mesmo não tendo feito nenhum gol, para mim o Luan foi o melhor jogador em campo, né? Ele organizou o time, todo o jogo passou por ele, enfim. Agora, o Grêmio está realmente preocupado com a postura de algumas pessoas que têm sido os interlocutores, tá? Isso Jair sim. Peixoto. O Grêmio tem tido dificuldades, porque aquilo que é combinado hoje, amanhã não vale, na reunião seguinte se desmente, se nega tudo que se construiu até aqui, se começa do zero. Então é muito difícil você Passado negociar. dia 31 de agosto, esse rapaz vai ficar uns 2 meses na Europa passeando. É muito difícil você negociar com alguém que não segura, né, um mínimo de compromisso firmado numa reunião, e, enfim, isso é complicado, né? Muito bem, já voltamos. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, a Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse e saiba mais, centraldemóveisrs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul. Aluguéis, condomínios e vendas. Venceslau Escobar, 1786, e também no endereço tradicional na José do Patrocínio 381-385. Vargas, assessoria de trânsito, escritório especializado em recursos de multas de trânsito, bafômetro, suspensão do direito de dirigir, CNH suspensa. Ligue 3342-8720, 3342-8720. Cachorro quente do R, tá aqui, original, em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho, aí tá o charme. Por isso que ele se torna imbatível. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais, Cachorro quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Televendas de segundas a sábados, das 18 às 23 horas, das 6 da tarde às 11 da noite. Ligue 3224-8000. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Tu estás pensando em viajar? Tem onde deixar o cachorro? Então não deixe de conhecer o Hotel Pousada da Pet Shop Casa do Cachorro, na Zona Sul de Porto Alegre. Tudo de bom. Não é canil, é apartamento. Então liga agora, 3061-1467, 3061-1467 ou 99869-1467. Não deixe em nenhum lugar antes de visitar a Casa do Cachorro, que tem apartamento esperando o seu cãozinho. Fala com o Celso ou com a Nina. Diárias com preços inacreditáveis. Aproveite.
Oral Sim. Dr. Charles dá o seu recado. Diga aí, Dr. Charles. Olá, REC, tudo bem? Olá, queridos amigos da Ubra TV. Estamos aqui novamente, falando um pouquinho da Oral Sim. Hoje eu queria falar para vocês um pouquinho sobre próteses totais, dentaduras ou a famosa chapa que muita gente conhece. Para quem usa, sabe a dificuldade que é usar uma prótese total, uma dentadura, uma chapa. Ela não para na boca, né? Tem muita gente que tem vergonha, inclusive, de sair de casa porque tem os dentes móveis, não consegue mastigar, ou quando vai tentar comer alguma coisinha, entra por baixo da prótese, machuca, se solta, né? E temos histórias na clínica, inclusive, de pessoas que têm vergonha de sair de casa em função desse problema. Qual é a melhor solução para quem usa dentadura hoje? É o implante dentário, né? Onde você pode voltar a ter dentes totalmente fixos. Por exemplo, para quem usa uma dentadurinha na parte de baixo, 4 implantes já são suficientes para você ter dentes totalmente fixos. Na parte de cima, apenas 6 e você não tem aquele céu da boca tampado por um acrílico. São os dentes fixos, né? É um dos primeiros tratamentos que a gente faz aqui diariamente na Oral Sim. Estamos à disposição para vocês, para tirar as suas dúvidas e realizar esse sonho, caso você precise também. REC, muito obrigado e até a próxima. Valeu, obrigado, Dr. Charles Yark, Oral Sim, para você sorrir à tua. Agora, para continuar sorrindo, tá aí o telefone da Oral Sim, né? Pode entrar em contato, inclusive, via WhatsApp agora. Mas para você continuar sorrindo à toa, fazendo a patroa feliz, fazendo a família toda feliz, as visitas, para você ter panela de qualidade para a vida toda, para você ter preço acessível, sim, acessível, porque se nós estamos falando em custo-benefício, né? Tem garantia, tem descontos especiais, quanto mais você compra, mais descontos ganha. E tem o que mais, Luiz? Boa noite. Tem entrega rápida? Tem entrega rápida, tem parcelamento, a parcela fica bem pequenininha, REC. E o que é importante, REC, nessa semana a gente recebeu ligações de todo o Brasil, de famílias preocupadas com a saúde do seu pai, né? Pais que gostam de cozinhar, e tem muitos homens que gostam de comer um peixe, aquele peixe ou você vai pescar ou você compra pronto, só que na maioria das vezes fritam o peixe no óleo. REC, a maioria dos peixes tem a falada gordura saudável, né? Só que se você frita o peixe no óleo, você faz aumentar o colesterol ruim por causa da fritura e diminui aquela gordura boa. Agora, se você preparar o seu peixe na Frigigold, você vai continuar temperando normal. Você prepara sem óleo. Inclusive nessas imagens, daqui a pouquinho a gente vai mostrar ali a imagem do peixe sendo preparado. Gente, não há alimento que você não possa preparar nessas panelas. Olha que imagem interessante. Ovo frito sem nada de óleo. Para quem tem criança pequena em casa, né? Para quem frequenta academia, para quem faz aí as suas caminhadas matinais, é muito importante por causa da proteína do ovo. A carne, você não precisa mais mergulhar a carne no óleo para poder fritar. E olha como vai ficar douradinha. Você pode acrescentar cebola, o pimentão, o alho. Você vai continuar temperando a sua carne normal. Não altere em nada o sabor. Agora, o que é importante, você eliminando o óleo no preparo, a carne não vai absorver o óleo, então você não vai estar comendo o óleo junto com o alimento. Pode fazer frutos do mar. Olha que interessante essa imagem do peixe, gente. Você que está assistindo em casa e gosta de comer um salmão, né, um filé de traíra, uma tilápia, qualquer tipo de peixe você vai poder preparar nessa panela. Fica grelhado, crocante, fica douradinho e não vai nenhuma gota de óleo. E aí depois você acrescenta aí os temperos que você aprecia. Aí a gente tem a imagem também de uma banana sendo flambada ali na panela. Gente, preste atenção na limpeza agora dessas panelas. Acabou aquela história de ficar na pia lavando panela. Com essa panela, a gente faz questão, inclusive, de mostrar uma cena que a gente queima, a gente torra o leite dentro dessa panela e a gente limpa somente com papel toalha. Isso é para mostrar para você que está nos assistindo que você não vai ter mais trabalho nenhum na hora de limpar as panelas. Agora, pense na sua saúde. Você não está comprando a panela Frigigold e está fazendo uma dívida, não. Você vai estar fazendo um investimento na sua qualidade de vida. Eliminando o óleo no preparo do alimento, você vai evitar colesterol ruim, diabetes. Quantas e quantas pessoas que já tiveram infarto, já tiveram AVC, porque entope as suas veias, as suas artérias com o acúmulo dessa gordura saturada da fritura. Faz o seguinte, dá um toque pro telefone que já está no vídeo. Amanhã pela manhã, você vai continuar assistindo aqui o programa normal. Amanhã pela manhã a gente retorna
a sua ligação com uma mega, mas uma grande promoção mesmo. Mas aproveite porque o nosso estoque já está acabando e o descontão que a gente está oferecendo já está no final também. Ligue agora 4003 4220. Amanhã nós vamos retornar à ligação, Luiz Carlos Reck. Muito bem, valeu, obrigado, Luiz. Bom final de semana com Frigigold, claro, porque você já vai ter nesse final de semana a sua Frigigold aí na sua casa. 4003 4220. 4003 4220, está aí o telefone na tela. Vá ligando para o Luiz e para as meninas lá que retornam a ligação e amanhã mesmo você já recebe. Gustavo, o que o Grêmio leva? Quais os canecos? Bom, Rec, eu gostaria muito dos 3, mas me contentaria, com toda sinceridade, se nós, até o final do ano, alcançarmos um título, pelo menos. E estamos muito próximos de chegarmos à final em dois dos campeonatos. Talvez o mais relevante de todos, que é a Libertadores da América, que além da grandeza do título, ele nos possibilita aí novamente de disputar o Mundial no final do ano. E a Copa do Brasil, né, que talvez dos 3 seja aquele campeonato de menor envergadura, mas é o que está mais próximo do nosso alcance. E o Grêmio, que se já é o rei de Copas, né? O rei de Copas, então, se caso a gente conseguir mais um título desse, bom, aí então não sei quantos anos levarão para nos alcançar. O próprio Cruzeiro ficaria a 2 do Grêmio. O Cruzeiro Exatamente. tem 4, o Grêmio tem 5. Só passando pelo Cruzeiro, o Grêmio já tem a certeza de que ninguém vai alcançá-lo. Que ninguém vai alcançá-lo, perfeitamente. Se o Grêmio chegar na final, já é certo que ninguém passa. Isso nos dá, sim, muita esperança e de um final de ano entusiasmante. Aí, né? A torcida está realmente vivendo um momento de muita expectativa de que esse time, pelas atuações que vem tendo, pela qualidade que vem demonstrando no campo, consiga nos dar aí realmente uma alegria muito grande, o que consagraria todo esse trabalho que vem sendo feito, que é muito, muito intenso, Rec, porque é muito fácil de olhar quando o time está jogando bem, imaginar, as coisas fluem, é tudo tranquilo, não é nada disso. Tem muito trabalho, tem muita entrega, tem muita dedicação, todos nós liderados pelo presidente Romildo, mas assim, são muitas pessoas em torno do projeto, do trabalho, né? E isso nos dá satisfação, realmente. Espero que a gente consiga aí voltar o programa aqui, quem sabe, já trazendo uma taça. Bom, em que rodada sobe o Inter? Vários estão perguntando aqui, Mauri. Pois é, Rec. Na realidade, no início do campeonato, teve alguns cronistas que começaram a falar 7 rodadas, 6 rodadas antes. Isso não ajuda em nada. O Internacional só tem um jeito de subir, e subir bem e, quiçá, ser campeão, chegar na liderança. É disputando a cada jogo, não tem outra forma. Esse negócio é, essa aposta, eu quero chegar na última rodada em primeiro lugar. Todos ao Beira-Rio amanhã, 4h30. Diga para fechar, Gustavo. E todos à Arena na quinta-feira à noite, 21h30. Campeonato Brasileiro da categoria Sub-20. Acertamos hoje à noite com a Arena Porto Alegrense. Pela primeira vez, né, haverá um jogo, né, das categorias de base na minha gestão na Arena para que os nossos jogadores possam ser apresentados para a torcida. Na segunda fase do Brasileirão. Bom final de semana na paz.